te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Me sustenta até quando eu não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo,
adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto. Pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto. Pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Olá, a gente está começando mais um culto em adoração ao nosso Deus. A gente quer te convidar a cantar essas canções ao nosso Senhor. E a gente vai cantar aqui da nossa casa, você vai cantar da sua. E todas as nossas casas vão adorar o Senhor juntos. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu, eu o louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Pai de amor, obrigada por esse dia, obrigada porque nós estamos na tua presença. Não há nada melhor que estar na tua presença, Pai, adorando o teu nome, bendizendo o Senhor, Pai. Obrigada porque o Senhor é digno de louvor e de adoração. A nossa família adora o seu nome. Obrigada, Jesus, pela nossa casa, pela nossa família igreja. Obrigada, Pai, porque mesmo em casas separadas, nós sabemos que nós somos um só no Senhor e não há nada nem ninguém que nos afastará do seu grande e precioso amor. Obrigada, Pai. Nós viemos aqui, Pai, para adorar o teu nome, para bendizer o Senhor. Nós te agradecemos e clamamos, Pai, para que o Senhor aceite o nosso louvor, Pai. Nos aceite como sacrifício vivo em adoração a Ti. Nós te amamos e nós queremos adorar o Teu nome por toda a eternidade.
Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos entregar agora dízimos de ofertas. Temos um momento de nos lembrar do nosso compromisso com o Senhor, neste tempo em que também nos lembramos do compromisso que o Senhor tem conosco, que é um compromisso de vida e vida eterna, que Ele nos prometeu por meio do Seu Filho amado. Eu quero ler junto aos irmãos o texto que está na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 32. Nesse momento eu acredito que é um texto apropriado, porque fala tanto a respeito do significado da Páscoa, quanto também de confiarmos em Deus em tempos de dificuldade. Romanos 8, de 32 a 34, segundo a Nova Versão Internacional, diz: aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, e de graça, todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Há muitas casas sobre as quais paira a sombra do desemprego e da falta de certas coisas. Falta de trabalho pela impossibilidade de simplesmente fazer as coisas normalmente. Mas temos aqui uma promessa: Deus nos dará de graça todas as coisas. Podemos confiar nisso plenamente e entregar a César o que é de César e a Deus o que pertence a Deus. Vamos orar juntos. Pai, nós cremos, mas ajuda, Senhor Deus, nossa incredulidade, a fraqueza do coração e do espírito humanos, que nos faz, Senhor Deus, às vezes duvidar de Ti, duvidar do cumprimento das Tuas promessas. Mestre, o mar se revolta, e o Senhor diz que nós devemos sair do barco e andar sobre as águas. Abre os olhos do nosso coração, Senhor Deus, para que possamos ter fé de caminhar em direção a Ti, esquecendo tudo o que está ao nosso redor, porque todas essas coisas também passarão. E nos foi prometido que no mundo teríamos aflições. Nesse momento, Senhor Deus, pedimos, dá-nos o Teu bom ânimo, enche-nos da Tua fé e do Teu amor, para que, amando a Ti, façamos o que é certo e possamos dar ao Senhor aquilo que é Teu, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus pela Sua palavra e que Deus abençoe a Sua igreja. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias
Boa noite, amada igreja, graça e paz. Mais um momento para o nosso culto de oração, nosso momento de intercessão, um momento de cultuar ao Senhor com as nossas orações. Um momento em que estamos separados fisicamente, mas todos unidos num único propósito, que é adorar ao nosso bom Jesus, aquele que sabe de todas as coisas. A nossa devocional da noite está em Filipenses 4,19, que assim diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Amém. Temos passado por um momento de crise, esta pandemia, este medo desta contaminação, mas também uma grande aflição pela situação econômica do país, de cada trabalhador, de cada trabalhadora. E pensando nisto, muita gente tem ligado aqui para a igreja, muitas pessoas estão de fato desesperadas porque não têm a condição financeira agora neste momento, porque trabalham como autônomos, como profissionais liberais. E eu me lembrei de um hino cristão que eu queria compartilhar, e fala muita dessa questão, e eu queria que você tivesse impregnado no seu coração essas palavras. Na forte aflição, nos perigos e dor, na vil traição e no negro terror, com toda certeza vitória virá, é firme a promessa, meu Deus proverá. As aves do céu dá sustento o bom Deus, e com mais prazer Ele cuida dos seus, pois nada de bom aos fiéis faltará. Que grande verdade, meu Deus proverá. A nossa virtude Ele pode aumentar. Jesus nos ajuda a vitória ganhar. Do vil inimigo nos esconderá. Com grande largueza, meu Deus proverá. Na hora final, quando a morte chegar, a voz do Senhor só nos há de alegrar, e mesmo na morte eu hei de cantar, com plena certeza, meu Deus proverá, com plena certeza, meu Deus proverá. Que você tenha a certeza que Deus está no controle de todas as coisas, que nada, em nome de Jesus, há de faltar para você e para a sua família.
Sei que é difícil, muito difícil manter a calma, a serenidade neste momento. Mas saiba, Deus não deixará você passar por esta prova sem te suprir lá na frente. Ele é o nosso Deus, Ele é o dono do ouro e da prata, Ele tudo sabe, Ele tudo vê. Confie, simplesmente confie. Confie e entregue tudo nas mãos do nosso Senhor. Vamos orar pelas pessoas desempregadas, que estão perdendo os seus empregos nesse momento de crise. Vamos orar pelos nossos trabalhadores autônomos, profissionais liberais, as pessoas que dependem, né, de estar em contato um com o outro para exercer ali a sua profissão e neste momento está bastante complicado. Vamos orar pelos profissionais aqui da nossa igreja, vamos orar pelos profissionais da área da saúde, médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, pessoal administrativo, pessoal que trabalha como ajudantes ali no serviço de limpeza. Que Deus guarde e proteja a cada um de vocês de todo o mal. Vamos orar pelo pastor Sócrates, pela sua pronta recuperação, também pelo Antônio, que está hospitalizado, por sua esposa Sueli, que também está enferma, para que Deus, com a sua mão de cura, de graça, de bondade e de poder, venha ao socorro de cada um de vocês, pela pequena Samanta, netinha da Clarice, pela mãezinha dela e o papaizinho dela, pelas crianças e idosos da nossa igreja. Se você pode, feche seus olhos, tão somente para você não se dispersar e vamos num único propósito, como eu disse aqui, juntos em pensamento, levantar um grande clamor ao nosso Deus. Querido Deus, amado Pai, o Senhor proverá. O Senhor é o nosso Jeová Rafá, nosso Jeová Jirê, aquele que não permite, Pai, passarmos necessidades. O Senhor está sempre pronto a ouvir as nossas orações. Por isso, Pai, traga o sustento para cada um dos seus filhos. Acima de tudo, Pai, traga paz, tranquilidade, traga esperança no coração de cada profissional, de cada filhinho do Senhor que está neste momento com muitas dúvidas, que está nesse momento passando por este grande deserto. Muitas das vezes, Pai, sem a menor perspectiva de alcançar o outro lado, de sair vitorioso desta grande guerra. Por isso, Pai, eu entrego a vida de cada um. Eu não conheço os desejos do coração dos meus irmãos, mas o Senhor tudo sabe. O Senhor conhece a entrada, o Senhor conhece a saída, o Senhor conhece o levantar, o Senhor conhece o deitar. O Senhor conhece as nossas palavras, Pai, antes mesmo de proferi-las. Por isso, Pai, guarde os seus filhos, traga o sustento, traga o socorro que vem do Senhor. Guarde também os nossos irmãos enfermos, Pai. Traga a cura para a vida deles. Traga também, Pai, a paz, a tranquilidade para cada esposa, para cada esposo, para cada mãe, para cada pai, para cada filho que tem hoje um parente, um familiar acometido por esta doença, por esse vírus. E mais do que isto, Pai, também traga a cura, a descoberta da cura, uma vacina, um remédio comprovadamente eficaz, Pai, para combater este mal. Que possamos, Pai, todos juntos, sairmos desta crise mais fortalecidos. Eu sei que o Senhor tem trabalhado no coração de cada um à sua maneira. O Senhor tem tratado de cada um de uma maneira especial. Por isso, Pai, não deixe os seus filhos desamparados. Não deixe os seus filhos jogados, caídos ao chão, mas que eles possam se levantar, Pai, crendo que o Senhor está com a sua mão estendida para levantá-los. Crendo, Pai, que o Senhor há de fazê-los atravessar por este mar da escuridão, porque se o Senhor não abrir o mar, o Senhor vai fazer com que cada um ande poderosamente sobre as águas e chegar do outro lado, Pai, cantando o hino da vitória. Este é o meu desejo, este é o meu clamor. Eu acredito num Deus do impossível, eu acredito num Deus que ouve as nossas orações. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado por tudo que o Senhor já fez. Obrigado pelos livramentos visíveis e invisíveis. Obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos sustentado. Louvado seja o seu nome. É a minha oração. Em nome de Jesus. Amém.
Graça e paz de Jesus para você, meu irmão e minha irmã, você que nos acompanha aí da sua casa. Eu queria muito que esse nosso encontro fosse presencial, queria te ver, queria pedir para você olhar para quem está do seu lado e dar um sorriso, mas ainda nós estamos em reclusão, estamos nesse tempo de isolamento, os nossos encontros foram pausados, os presenciais, mas isso não anula o fato de que continuamos sendo igreja. Nós não deixamos de ser igreja apesar das circunstâncias. A igreja não é o nosso encontro dominical, não são os nossos encontros presenciais. A igreja é o corpo de Cristo, onde eu e você nós fazemos parte. A igreja é essa comunidade. Os nossos encontros são só a celebração daquilo que a gente já vive como comunidade. E hoje nós estamos estudando essa série de mensagens falando sobre os mandamentos recíprocos, falando sobre a mutualidade, a minha relação com o outro, a maneira que eu me expresso com o outro. Me lembro que alguns meses atrás nós falamos aqui na igreja, entendemos do Senhor que seria um tempo de intensificar a proclamação do Evangelho nas nossas relações. Seria a nossa marca neste ano. Logo em seguida, nós começamos essa série de mensagens falando sobre as nossas relações, sobre aquilo que Jesus nos ordena a viver com o outro, a maneira que a gente se expressa com o outro. E, na sua soberania, o Senhor nos colocou em casa. Nesse tempo onde planejávamos falar sobre a maneira que a gente se expressa com o outro, como viver a igreja, como proclamar o Evangelho além das paredes da igreja, nós fomos pausados por essa pandemia. Na sua soberania, o Senhor nos colocou dentro das nossas casas e vejo muito propósito dele nisso. Apesar da situação não ser tão boa aos nossos olhos, de não enxergarmos às vezes esperança e talvez essa situação gerar ansiedade no nosso coração, e por mais triste que seja tudo que está acontecendo no mundo todo, entendemos que o Senhor é soberano sobre a história. E nós, como filhos do Senhor, aqueles que nasceram de novo, que se encontraram com Jesus, nós temos um entendimento transformado sobre isso. Assim como o salmista diz que, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. O meu pastor, ele está. A presença dele não é anulada na circunstância quando não está ao meu favor. Muito pelo contrário, quando a coisa não vai bem, ali o Senhor ele está e ele nos dá essa certeza. Eu sei que nesse tempo também de reclusão temos enfrentado muita novidade ou temos sido relembrados daquilo que nós tínhamos esquecido por conta da rotina. O que eu quero dizer é, muitos de nós estamos em casa e estamos convivendo com uma outra intensidade com as nossas famílias. Esposo conhecendo esposa de novo, filho conhecendo pai. E quanto mais a gente intensifica as relações, mais atrito gera, mais diferença é revelada. Quando nós intensificamos o nosso convívio, mais diferenças vão sendo apresentadas e a gente precisa saber como administrar tudo isso. A mesma coisa na igreja. Quando nós intensificamos a nossa relação como igreja, nos nossos encontros, no nosso propósito, nós vamos ver as diferenças aparecendo. Nós vamos ter atritos, nós vamos ter as dificuldades. Tudo que envolve gente vai gerar problema, vai gerar situação desagradável, vai gerar desconforto. Mas nós precisamos entender como administrar tudo isso. É por isso que no estudo de hoje nós vamos falar sobre suportar um ao outro. E eu quero que você abra aí comigo a sua Bíblia na carta de Paulo à igreja de Éfeso, em Efésios, no capítulo 4. É importante que você abra a sua Bíblia, meu irmão. Mesmo que não estamos nos encontrando aqui como igreja presencial, a nossa Bíblia é o manual da nossa vida. A Bíblia é aquilo que precisa estar na nossa mão o tempo todo. Não pode sair da nossa mão. Nós precisamos nos dedicar à leitura da Bíblia, tendo a atividade presencial ou não. Isso não diz a respeito dos nossos encontros. Isso diz sobre a nossa espiritualidade, sobre a nossa relação com Deus.
Então abra comigo a sua Bíblia, pegue aí a sua Bíblia, abra aí comigo no capítulo 4 de Efésios. Nós vamos ler 3 versículos, o 1, o 2 e o 3. Paulo vai dizer o seguinte: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes, dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Paulo aqui apresenta para nós maneira de viver em comunidade. Paulo apresenta para nós algumas virtudes que precisam ser desenvolvidas para a experiência da comunidade. Paulo também diz que nós, como igreja, vivemos em unidade e não em uniformidade. É muito importante entender essa diferença, porque a unidade vai dizer para nós que as diferenças elas são possíveis e são reais. A uniformidade não. A uniformidade é uma pressão que é criada pelo outro na esperança de que o outro tenha um comportamento parecido com o que eu teria. O que para nós, como igreja, é completamente inviável e, à luz da palavra de Deus, não é nada bíblico. Nós entendemos que, como comunidade, como igreja, somos diferentes e é importante que a gente seja. Mas Paulo vai dizer também como viver com essas diferenças, como tratar essa diferença. Paulo vai dizer também que existe uma maneira de viver, uma maneira que é digna e é uma maneira que revela aquilo que Jesus fez por nós. Ele fala: vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. O sacrifício de Jesus na cruz transforma a nossa vida em algo novo. Tudo é novo quando nos encontramos com Jesus. A nossa vida é ressignificada, toda a nossa história. A maneira como nós não só nos comportamos, mas muito da nossa condição de vida é ressignificada na cruz de Jesus. Quem antes era escravo e perdido, agora é livre e é achado. Quem antes era órfão, agora é filho. E o filho deve viver de maneira digna da vocação que recebeu. A vocação que nós recebemos é a vida de Jesus em nós. Então, Paulo está dizendo para nós que nós precisamos viver de maneira digna que revele isso que Jesus fez por nós. Como fazer isso então? E ele destaca aqui para nós 3 virtudes que, dentro do contexto como comunidade, isso é fundamental. Vai dizer: humilde, dócil e paciente. Essa é a característica de alguém que vive de uma forma coerente com a vocação que recebeu. Alguém humilde, alguém que é dócil e alguém que é paciente. São virtudes que só são virtudes na cruz de Jesus. A humildade, a doçura ou mansidão e a paciência são movimentos que nós vivemos quando nascemos de novo. Não tem como você ser humilde, nem ser dócil ou manso e paciente se você não tem experiência de nascer de novo. Porque o oposto disso é alguém que é arrogante, amargo e hiperativo. É uma pessoa que vive de uma maneira muito incoerente com o sacrifício de Jesus. Jesus se entrega na cruz por nós e nós agora desenvolvemos uma nova vida, pautada em humildade, doçura, ou mansidão e paciência. Essas coisas não afetam na nossa relação diretamente com Deus, mas são tratadas na nossa relação com Deus que resultam na nossa experiência como comunidade. Não existe uma boa experiência como comunidade se a gente não desenvolve essas 3 coisas. A humildade é eu renunciar aos meus interesses pessoais, reconhecendo de que sou menor do que o outro, dizendo que estou numa posição de aprendiz. E eu me torno humilde. Nessa época que Paulo escreve, humildade não era reconhecido como uma virtude. A humildade ela só se torna virtude mesmo para aquele que nasce de novo, porque a cruz de Jesus faz com que o humilde seja alguém virtuoso. Porque a humildade, de fato, é um sinal de fraqueza, mas é um movimento de alguém que é forte ser humilde. Nós precisamos aprender que a humildade é renunciar àquilo que eu quero, em favor da relação.
Eu sou humilde porque aquilo que eu era, a minha natureza, era de alguém muito incapaz. É como se Jesus virasse para mim e falasse: Davi, você tinha uma conta que você não conseguiria pagar. E eu quitei para você. Então eu reconheço, ao observar essa fala de Jesus para mim, que existe alguém muito maior do que eu e que eu sou muito pequeno. Por isso eu devo ser humilde. Eu devo estar em posição de alguém que sempre está aprendendo. De alguém que pode ter o que for, pode ter os talentos e as habilidades, mas nunca terá tudo. Então, nós precisamos desenvolver a humildade, assim como a doçura. A doçura não é o sinal da fraqueza, muito pelo contrário, é a suavidade dos fortes. A doçura ou mansidão revela muito daquilo que Jesus era. Jesus era manso, mas no momento que Jesus tinha ali que ser firme, ele era firme, porque a doçura não anula o fato de sermos fortes. Muito pelo contrário, ela expressa que a nossa força está sob controle. Do que adianta alguém ser forte, mas que não tem domínio sobre a própria força? Não adianta de nada. É um desperdício e fere o outro quando a sua força não está controlada. Então Paulo está dizendo para nós, sejam humildes, sejam dóceis ou mansos, e isso pede de nós para o convívio na nossa experiência como comunidade. E Paulo também vai dizer sobre a terceira virtude, que é a paciência. A paciência é algo que precisa muito ser desenvolvido por nós. Sei que nesse tempo, vivendo em casa, com um convívio intensificado das nossas relações dentro de casa, às vezes temos falta de paciência. Já disse alguém que a falta de paciência de hoje é a saudade de amanhã. Assim como alguém disse que só valorizamos quando perdemos. Então, precisamos nos dedicar à valorização dessas virtudes e à valorização da nossa experiência como comunidade, que hoje está pausada. Eu sei o quanto é difícil e não tem sido fácil essa distância que estamos vivendo, mas, por outro lado, vejo uma oportunidade do Senhor tratar essas virtudes no nosso coração, na nossa experiência pessoal com Ele. Porque, meu irmão e minha irmã, você que está aí nos assistindo, quando nós voltarmos à nossa relação, experiência comunitária, a nossa relação vai intensificar. E o que mais vai acontecer são as diferenças sendo reveladas e os atritos sendo gerados. Se nós não desenvolvermos aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo para nós aqui, nós vamos perder muito tempo, nós vamos desperdiçar um tanto de recurso e a gente não vai andar para lugar nenhum. Por isso eu quero te dizer, nessa noite que estamos nos reunindo aqui, você aí da sua casa, eu aqui da nossa igreja, nós estamos com uma equipe pequena aqui gravando tudo isso, mas eu quero te dizer que nós precisamos voltar à nossa vida devocional, à nossa vida de encontro com Deus para tratar sobre essas coisas, sobre a humildade, a mansidão e a paciência. Porque quando nós voltarmos para a nossa experiência como comunidade, aquilo que a gente vive no pessoal, a nossa experiência individual vai resultar na nossa experiência coletiva. Aquilo que nós somos no nosso quarto de oração vai resultar aquilo que nós somos na nossa comunidade. Não tem como viver uma vida dupla. A gente não pode ser alguém aqui como comunidade e alguém totalmente diferente na relação com Deus. Não tem como viver assim. Mas o que nós precisamos viver é uma vida coerente pela qual Jesus se entregou por nós. Jesus nos dá uma vocação, é a graça de Deus, algo que nós não merecíamos. Ele nos chama, Ele nos torna filhos através do seu sangue, e foi isso que nós celebramos pela manhã. E Ele pede de nós um movimento para que a nossa vida comunitária, a nossa experiência como igreja e corpo de Cristo seja uma experiência saudável e bíblica. Ele pede para que a gente desenvolva as virtudes que está relacionada diretamente ao tratamento com o outro. O apóstolo Paulo então vai dizer o seguinte: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Nós não temos a responsabilidade de criar uma unidade. A unidade ela já foi criada na cruz de Jesus.
O próprio Jesus, no capítulo 17 do Evangelho de João, ele faz uma oração por todos os crentes, ele faz aquela oração por todos os nossos irmãos, para que a gente seja um como ele é um com o Pai. Então, nós não precisamos criar uma unidade. A nossa responsabilidade está no esforço que temos em desenvolver as virtudes que falamos, a paciência, a mansidão, a humildade, para conservar aquilo que Jesus criou. Nós não precisamos criar uma nova unidade, não, a unidade já está criada. O nosso esforço é em conservar. Então, a maneira como a gente trata o outro, a maneira que a gente se relaciona como igreja, está dizendo para nós se nós estamos conservando a unidade que Jesus criou ou não. Se nós vivemos uma vida de arrogância, uma vida de impaciência, uma vida de amargura, nós não vivemos de maneira coerente com o que Jesus fez por nós. E nós também não estamos conservando nada a unidade. Muitas vezes até atrapalhando a vida da comunidade como unidade. Precisamos então, meus irmãos, voltar ao nosso quarto de oração, pedindo para que Deus transforme o nosso coração, nos leve à maturidade espiritual e ao desenvolvimento das virtudes que são espirituais. Nós, sem o Espírito, não conseguimos desenvolver nada disso aqui. É o Espírito que vai desenvolver em nós, mas nós precisamos desse movimento de ir até o nosso Pai, que está em secreto. Ele está lá no quarto, nos esperando, sem muito ensaio, sem muitas palavras, ele nos vê em secreto. É isso que Jesus diz, o Pai, ele não está lá ouvindo, ele está lá vendo. Então ele conhece do nosso coração. Então precisamos, em um movimento de encontro a ele, para desenvolver isso aqui. A humildade, a doçura e a paciência. Porque senão, meus irmãos, a nossa experiência como comunidade, quando tudo isso voltar ao normal, quando essa pandemia apresentar para nós uma solução, uma cura, e que logo isso vai acontecer, essa é a nossa oração, quando tudo voltar ao normal, se não for tratado em nós essas virtudes, nós não temos a capacidade de viver uma experiência saudável, uma experiência bíblica do corpo de Cristo. Suportar um ao outro é estar ali para ser bênção na vida do outro. Suportar um ao outro é estar ali para ser o suporte para o outro. E eu só consigo ser suporte com humildade, com paciência e com mansidão. Porque senão eu vou ser mais um peso na vida do meu irmão. Senão eu vou ser uma pressão na vida do meu irmão. Lembrando que a unidade não é a mesma coisa que uniformidade, isso nos diz que quando nos encontramos como comunidade, não podemos esperar do outro algo que nós faríamos, porque o outro não é como a gente. O outro não vai ter os mesmos estímulos, o mesmo contexto. Se pararmos para pensar, aqui na nossa comunidade, temos gente de outras culturas, de outras nações, gente de outros estados. Então imagina esse tanto de contexto e o quanto é diferente. E o quanto é bom ser diferente. Mas nós precisamos ter isso na nossa cabeça. De que não é porque eu reagiria a uma diferença que o meu irmão tem que reagir da mesma forma. A reação do meu irmão tem que ser observada com humildade, paciência e mansidão. Isso é desenvolver na nossa vida, na nossa experiência como comunidade, a conservação da unidade. Quando desenvolvermos a paciência, quando desenvolvermos a humildade e a mansidão, nós que sempre estaremos em desenvolvimento, estaremos conservando algo que Jesus mesmo criou. O método disso tudo não é por nossa força, mas é o amor. Paulo vai dizer que fazemos todo esse esforço, humildade, mansidão e paciência, suportando um ao outro com amor. O amor é o meio pelo qual nós fazemos tudo isso. Ela não é uma forma, ela é a nossa condução, é o caminho pelo qual a gente trilha, é o amor. Por isso, Pedro também vai dizer na sua carta o seguinte: a construção de uma casa ela não é de tijolo,
ela não é uma construção de pessoas iguais. É uma construção de pedra. E nós sabemos que pedra é diferente uma da outra. Tem pedra maior, tem pedra menor, tem pedra mais fina e tem pedra mais grossa. Isso não importa. O que importa é que nós nos ajustamos nas nossas diferenças e o que dá liga a isso tudo é o amor. O amor é o cimento que cola a minha vida na vida do meu irmão. Entendendo que o meu irmão, ele é diferente de mim. E que bom que ele é. E quando nós observamos uma construção de uma casa de pedra, é muito evidenciado, é claro que aquilo ali teve uma dedicação para ser construído. Quando nós observamos uma casa que é feita de pedra, nós ficamos admirados com a fé do construtor em construir aquilo. E sabemos que o construtor é o próprio Jesus, foi ele que criou a unidade. O nosso esforço é em nos ajustar para que essa construção tenha forma, para que essa construção seja conservada. Sabemos que quando um irmão também está passando por uma dificuldade, toda essa casa ela é comprometida. Se você tirar uma pedra de uma construção, de uma casa de pedra, tudo precisar ser realocado. Tudo vai ser abalado. Mas, como essa casa, nós não estamos construídos em outro lugar, senão na convicção de quem é Jesus. Foi isso que ele fez por nós. A minha oração, meu irmão e minha irmã, para você que nos assiste aí, é que mesmo nesse tempo que estamos afastados da nossa experiência presencial, não deixamos de ser igreja. Muito pelo contrário, a nossa unidade não foi criada por nós, foi criada por um Jesus que vivo está, e celebramos isso. Sabemos que o nosso esforço, então, deve ser para conservar aquilo que Jesus fez por nós. Sendo humildes, dóceis e pacientes, nós revelamos aquilo que Jesus fez naquela cruz. Não existe outra maneira de viver em comunidade senão essa. Nós precisamos entender as nossas diferenças. E isso é suportar um ao outro. Não como um fardo, mas como um privilégio, como uma responsabilidade daquilo que Jesus confiou na nossa mão. Você que está aí nos assistindo de casa, se você faz parte dessa comunidade, você é responsável por ela. Você é responsável por essa construção e pela conservação disso que Jesus criou. Não precisamos criar mais nada. Já está criado, já está pronto. O nosso esforço é em preservar isso. Não podemos viver de maneira arrogante, de uma maneira amarga e de uma maneira impaciente quando o assunto é o outro. Porque se vivermos dessa forma, estamos sendo oposto daquilo que Jesus fez por nós. Não estaremos revelando aquilo que ele fez por nós. O seu sacrifício não é nessa lógica. A lógica de Jesus é que ele nos amou e nós amamos o outro como ele nos amou. Nós suportamos o outro porque ele suportou aquela cruz por nós. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Essa é a lógica do reino. Nós desenvolvemos essas virtudes em função do funcionamento da comunidade. Desenvolvemos essas virtudes para conservar uma unidade que foi criada por ele. Então, você que nos assiste aí, que nesse tempo onde estamos pausados, que estamos em casa e que temos a oportunidade de nos encontrarmos com ele, de sermos tratados por Jesus no nosso quarto de oração, no nosso secreto, que a nossa oração seja essa. Porque tudo aquilo que a gente vive no secreto resulta na nossa experiência como comunidade. Se nesse tempo você não tem se dedicado à oração e à leitura da palavra, quando nós voltarmos, de nada valeu. Acredito que na sua soberania Deus tem propósito nessa pausa, nesse tempo que estamos em casa. Então, é necessário que a gente faça valer a pena. Se você está aí na sua casa, se dedique à sua vida de oração. Peça para que Deus transforme o seu coração. Peça humildade, peça paciência, peça mansidão. E quando voltarmos para a nossa comunidade, para o nosso encontro, tudo aquilo que sentimos falta hoje será muito mais valorizado. Será vivido de uma maneira muito intensa e inteira. Não seremos mais parte da comunidade. Esse tempo faz com que a gente entenda que igreja não é encontro dominical. Esse tempo faz da gente entender que igreja é muito além dos nossos encontros aqui nesse espaço. Nós somos igreja.
e precisamos conservar aquilo que Jesus fez por nós. Jesus nos dá um nome, Jesus nos torna filhos e filhos vivem de maneira coerente com aquilo que Jesus fez. Que Deus te abençoe, que nessa semana você reflita sobre isso. Hoje pela manhã celebramos a ceia do Senhor, o seu sacrifício por nós. Nessa semana toda nós meditamos sobre o que Jesus fez por nós, o seu sacrifício, a vida nova que temos nele. Então precisamos voltar ao nosso quarto de oração e precisamos desenvolver essas virtudes para suportar um ou outro em amor. Que Deus te abençoe aí. Vamos orar. Eu quero te convidar a orar com o seu irmão que está aí do seu lado. Se você está em casa, aproveita esse tempo. Chama todo mundo para a sala ou para a mesa e nós vamos orar juntos. Eu sei que quanto mais a gente convive, mais diferenças vão aparecer, mais atritos vão ser gerados. Mas é um treino porque na nossa experiência como comunidade isso é a mesma coisa. Quando intensificarmos todas as nossas atividades, as diferenças vão aparecer, os atritos vão gerar e nós precisamos administrar isso pautado no Evangelho de Jesus, pautado na cruz de Jesus, que nos torna novos, que faz de nós uma nova vida, que é vivida coerente com aquilo que Ele fez por nós. Vamos orar então? Muito obrigado, Senhor, por esse tempo. Muito obrigado por mais essa celebração. Apesar da distância, apesar das circunstâncias, nós sabemos que o Senhor está. O Senhor sempre esteve. Em momento algum, crise nenhuma abala a convicção que temos de que o Senhor está. O Senhor está no nosso meio, o Senhor está em nós, o Senhor está apesar de nós, apesar de tudo que acontece, o Senhor está. E é nessa convicção que nós nos apegamos, Pai. A nossa oração é para que nesse tempo que estamos afastados dos encontros presenciais, o nosso encontro com o Senhor seja valorizado. Os nossos encontros com o Senhor sejam intensificados, porque nós queremos voltar para a nossa experiência como comunidade num outro nível de entendimento, vivendo grandes coisas e, Pai, sendo direcionados pelo seu propósito, pelo qual o Senhor nos chamou. Nós queremos viver de maneira digna, uma vida que quando se diz à comunidade, quando se diz ao outro, é uma vida de humildade, de paciência e de mansidão. Não queremos viver distantes e nem em oposição a isso, porque sabemos que essa é a única forma de expressar para o outro aquilo que o Senhor fez por nós. Quando pessoas olharem para nós, mesmo nas nossas casas, elas vão entender que o Senhor está, porque nós vivemos de uma maneira digna que revela quem o Senhor é. Pautados na Tua Palavra, em vida de oração, sendo ministrados pelo Teu Espírito, nós Te entregamos mais essa noite, mais essa semana que está por vir. Nós Te entregamos sabendo de que o Senhor está. Sempre esteve, sempre estará. Essa é a promessa, Pai. Sabemos também que em breve o Senhor virá e nós nos apegamos a isso. Essa é a nossa esperança. Muito obrigado pelo Seu sacrifício, Pai. Muito obrigado por entregar o Seu Filho e nos tornar filhos. Oramos no nome de Jesus. Amém. Como é bom saber que a gente pertence a um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus bondoso. E a gente estava aqui essa semana conversando sobre o Noah. Nosso assunto aqui em família tem sido Noah, porque ele é a novidade aqui de casa. E toda vez que o Noah fica cansado, fica nervoso, não quer comer, a gente descobriu que tem uma canção que acalma o coração dele. E é aquela canção assim: 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor, Deus é amor, pra lá 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 lá. Toda vez que a gente canta essa canção, o coração dele se acalma e ele consegue olhar para outro lugar. E esse Deus de amor, esse Deus do coração da criança, é o mesmo Deus de amor dos nossos corações. E hoje é um dia muito especial, é um dia que a gente comemora esse amor que foi selado, que foi mostrado para nós naquela cruz. E também nos foi apresentado, nos foi ensinado por meio da ressurreição de Jesus, foi concretizado naquela cruz. E ele venceu a morte, ele vive. E esse amor, ele não ficou lá atrás,
no sacrifício. Esse sacrifício tem significado até hoje. É Ele quem nos faz cantar hoje. Jesus ressuscitou. Ele nos salvou. Ele nos deu o acesso ao Pai, o acesso à salvação, o acesso ao céu. E é por isso que a gente vive o céu aqui na terra também. E a gente se tranquiliza porque a gente sabe que o nosso Deus, Ele não demonstrou amor só naquele dia. Ele é amor, e esse amor alcançou os nossos corações por meio do sacrifício da ressurreição de Jesus. E é isso que nos dá vitória nesse dia. E nós queremos continuar esse momento de adoração, declarando que poderoso o nome de Jesus é sobre todas as coisas. Nós temos vivido um tempo muito difícil, mas o amor de Deus, o amor de Jesus não muda. E o poder do nosso Deus é incomparável. E nós cremos nessa palavra, e é por isso que nós temos segurança. E é por isso que a gente continua caminhando, porque a gente sabe que a gente tem um Deus que cuida de nós, a gente sabe que a gente tem um Deus que nos ama e que mostrou isso e mostra todos os dias para nós. Vamos continuar adorando nosso Deus. A morte venceu.